Em relação à eleição, partindo do pressuposto de que tudo vai a partir daí, né? Em relação à temporada do ano que vem. A gente sabe que hoje o Yuri Romão é o presidente, sabe, do esporte, que a tendência, pela boa administração financeira que ele vem fazendo, é de que ele seja reeleito. Então, assim, tem outros nomes na disputa também, alguns nomes em cima de especulações, mas a gente sabe que o insucesso no futebol também pesa. O Sport não chegou na final do Campeonato Pernambucano, o Sport chegou na final da Copa do Nordeste e perdeu Fortaleza, né? Foi, eu acho que, o melhor momento do time assim, na temporada. Eliminado mais uma vez no início da Copa do Brasil. E a depender do Fortaleza, né, até o final da Série A, e pode até abandonar essa primeira fase da Copa do Brasil e já partir na terceira fase, né, porque herdaria essa vaga aí por conta da Copa do Nordeste. E uma Série B onde você não consegue o acesso, né? Que você figura inicialmente aí entre esses principais jogadores, em principais times, né? Em relação ao acesso, mas você acaba perdendo essa velocidade, perdendo esse arranque aí inicial, porque foram muitas mudanças também. A gente começou a temporada aqui com o Gustavo Florentin, depois foi o Gilmar Dalpozo, que não foi unanimidade, desde antes do Dalpozo ser anunciado, já era uma crítica enorme da torcida, ele nunca teve respaldo. Depois foi o Lisca, né? Toda aquela confusão em 15 dias que a gente viu aqui no Recife envolvendo o Lisca. Chega o Claudinei, que demora bastante a engrenar essa equipe, a fazer alterações. E o ano encerra do jeito que a oposição gosta, né? Vamos tratar dessa forma. E as eleições no esporte nunca são tranquilas. A gente vem agora de um cenário de que tivemos, nos últimos 2 anos, vários presidentes, Milton Bivar, Léo Lopes, Nelo Campos disputando e acabou sendo impugnado. O presidente do Conselho, Pedro Leonardo Lacerda, assumiu, entendeu? Então, assim, Yuri Romão, depois que o Léo pede o afastamento, assume. Então, assim, é um momento político no esporte hoje muito delicado e que precisa ser apaziguado. O clube poder andar, para a gente poder ter uma perspectiva de futuro do esporte. Hoje, se você falar, Pedro, como vai ser o esporte do ano que vem? Eu, sinceramente, não sei. Porque hoje a gente não tem um treinador, tem o Claudinei, que aparentemente renovaria automaticamente se ficasse. Com esse não acesso, não acredito que fique. Acredito que as outras possíveis chapas também não manteriam o treinador. O elenco, boa parte desse elenco é formado por jogadores emprestados. Outros vários encerram agora o contrato no final do ano. Poucos jogadores do esporte têm hoje que têm um contrato até o final de 23 ou 24. Então, já é uma questão de correr contra o tempo para renovar com atletas, para buscar novos atletas também. Por isso que a antecipação da eleição seria benéfico para o clube, porque você daria tranquilidade para quem assumir e ter mais tempo. A gente vai chegar numa Copa do Mundo agora de que todo mundo vai meio que desligar a chavinha do futebol brasileiro e quem for esperto, quem tiver mais ligado nesse mercado, vai conseguir montar um bom time, vai conseguir pincelar um bom treinador, porque o brasileiro, de uma forma geral, é assim, né? Tá acontecendo tal situação, eu desligo o botão aqui, ligo esse botão aqui. Então, Copa do Mundo, zerou o universo, é só Copa. Aí a gente sabe que o futebol não é bem assim, né? Então, quem tiver preparado, quem tiver organizado, vai sair na frente. O que salvou o esporte, como eu disse no primeiro comentário, em 2022, em relação à parte financeira, foi Mikael e Gustavo. Foi um aporte financeiro muito grande e ainda teve esse plus de Maílson no final do ano, sabe? Que encerrar o contrato também. Foi um dinheiro aí, talvez até inesperado para o esporte. 3 milhões aí que foi para fechar a temporada até então bem financeiramente. Os salários em dia, está tudo organizado em relação à parte administrativa. Mas, assim, foram detalhes que você, olhando para o restante da temporada, você para e pensa, o que salvou o clube esse ano, a partir das vendas, foi cortado. Jogadores da base pararam de ser utilizados, mesmo com o apelo da torcida, até um determinado momento a gente viu o Paulinho, que era da base, sendo pincelado em alguns momentos, fez até alguns bons jogos, mas depois desapareceu. O Sport esse ano, se a gente bem lembrar, foi bem,
no Brasileiro Sub-20, foi bem no Brasileiro de Aspirantes, foi bem na Copa do Brasil, das categorias de base, e atleta nenhum foi aproveitado. O torcedor do esporte sabe quem são os atletas da base na maior tranquilidade do mundo, porque são atletas que já vêm jogando bem. É Renzo, é Marcelo Aju, é Lucas André, é Paulinho, sabe? São atletas que poderiam estar ajudando. São atletas que são o futuro do clube, que podem render frutos financeiros para a equipe. Bem mais do que Búfalo, do que Thiago Lopes, do que Ezequiel, do que atletas que não agregam, que financeiramente falando pesam na folha e futebolisticamente falando não agregam em quase nada. Búfalo teve aquela fasezinha dele, né, de fazer gol no Ibis, no Floresta, no CRB, na Copa do Nordeste, no Náutico também, depois parou. Thiago Lopes é um cara que já vinha de uma temporada anterior, teve uma lesão séria no tendão de Aquiles e ficou, né, e aparentemente tem contrato longo com o Sport também. E alguns outros atletas também não justificam, né, a permanência para o ano que vem. Então, assim, Pedro, vamos jogar um monte de menino da base para formar o Sport do ano que vem. Não é daí que você tem que iniciar, mas tem que existir, sim, essa mescla. Tem que existir, sim, essa utilização. O torcedor tem que ter calma também nesse momento. Tem que cobrar da direção do clube também uma posição em relação à possível antecipação ou não das eleições, que vai ser providencial para o futuro do clube. E cobrar, né? Cobrar de que o clube, depois desse mal final de temporada, não pare no tempo. Porque a gente vê o que acontece. Aconteceu com Vitória acabou rebaixado, Santa Cruz está na Série D novamente, e o Náutico, que prometia mundos e fundos de renovação, volta para a Série C. E hoje o futebol é isso. Ou você se organiza, ou próprio Ceará na Série A, que se espelha e que se agarra muito também no detalhe do sucesso do Fortaleza. Então, assim, você tem que parar, colocar os pés no chão. Eu posso ir até aqui. Meu rival está melhor. Beleza, eu vou trabalhar para chegar lá. Eu não vou trabalhar para, de agora, pular para ser melhor e estar na frente dele. Não tem como, a gente sabe, em canto nenhum, empresa nenhuma é assim. E no futebol não seria diferente. Então, profissionalizar setores e tudo isso para você pensar, né? Em um 2023 diferente. Porque de abnegados, o futebol está cheio também, né? E a gente sabe de que, no final das contas, nem só o amor pelo clube salva, né? Você tem que ser profissional, você tem que estar ali, tem que ter o conhecimento de mercado, conhecimento de marketing, de tudo que envolve um clube de futebol, uma empresa, que o clube de futebol é uma empresa, para poder caminhar, né? Para poder dar esse start de uma temporada diferente. Primeiro, o não acesso do Sport significa que Claudinei Oliveira não terá seu contrato renovado automaticamente. Ou seja, ele tinha essa cláusula. Ele só permanecerá no Sport se a direção de futebol quiser. E essa direção de futebol agora, da gestão atual, irá concorrer à eleição. Acho essa eleição lá em dezembro um problema, assim, acho bizarro do Sport. O Náutico já teve... o Náutico já colocou, já ajeitou isso no seu estatuto, Santa Cruz também, para colocar um período onde você consegue planejar mais 2023. Para que essa gestão, para que a gestão, o biênio, que o Sport é biênio, né? 23, 24, o cara precisa decidir na metade, sei lá em dezembro, para começar a trabalhar. Tendo agora mais de um mês, hoje é 6 de novembro. 6 de novembro, o Sport tem praticamente 2 meses para montar. O que é que vai acontecer? Quem vai fazer essa montagem, porque o clube não pode ficar parado, é a gestão atual. E eu não acho que era para ser a gestão atual. Eu acho que era para ser a gestão do próximo ano. É como a gente não vê a eleição federal, não começa a transição, faltam 2 meses ainda. Mas já começou a transição. Tipo, o governo governo federal vai até dezembro, mas a próxima administração do governo federal já começou um governo de transição. Não existe isso pode até existir um clube, mas não existe no esporte. E eu acho que era para ter. Eu não acho que a gestão atual deveria tomar toda a frente do processo. Isso não é nada contra a gestão atual, não. Eu estou falando da gestão que tivesse no esporte. Qualquer que fosse a gestão, eu acho que, assim, se está acabando agora, porque geralmente o ano acaba tarde, né? De vez em quando acaba na segunda quinzena de dezembro, mas por causa da Copa do Mundo está acabando em 6 de novembro. O clube como entidade privada, ele poderia antecipar esse processo, mas aí tem que prazo para botar chapa de conselheiro. Meu irmão, no fim das contas, por uma questão completamente burocrática, no pior sentido possível, que a burocracia é importante para algumas coisas,
ter arrumação, de ter uma questão lógica de documentos e tal, mas nesse caso, no pior sentido, vai atrapalhar. E o que é que isso tem a ver com a questão do futebol? Porque Claudinei Oliveira não terá seu contrato renovado. A cláusula era só se subisse. Ou seja, o clube vai ficar, não pode ficar parado. Essa direção tem que organizar o futebol. Ela vai ficar com Claudinei Oliveira. Eu digo, se ela renovar Claudinei, acho que ela perde a eleição. Eu acho que a eleição já começa decidida. Se a gestão atual, porque se fosse uma renovação automática, beleza, não tem o que fazer. O primeiro cara subiu, o time, né? Subiu, beleza, parabéns, aí tomou renovação. Mas ao não subir e ter um trabalho tão mequetrefe como foi esse de Claudinei Oliveira nessa passagem dele no esporte, se a direção, na segunda-feira, faz uma arte bem bonita, Claudio Oliveira, mais um ano no esporte. Aquelas artes quando renova o treinador, quando contrata o jogador, pronto. E se o esporte lança um negócio desse, eu acho que a eleição já está definida. Eu acho que a situação atual ela já perde a eleição. Porque é difícil votar em alguém que tem uma visão tão assim de futebol. Não acho que isso vai acontecer. Não acho que Claudio Oliveira será o treinador do esporte 2023. Ele não fez por onde. E já o time, eu não acho que o time não... se o Vasco, que subiu... O jogo para o Recife foi o jogo do Vasco, né? Eu assisti o esporte no celular, o Bahia mudava para ver como é que tá, mas o Bahia já estava ganhando. E já ia subir, já fui logo, já liguei o computador para botar logo o posto prontinho lá. E ainda estava vendo, na verdade, Vasco e Ituano. O time do Vasco precisa ser refeito completamente. Assim, o goleiro do Vasco salvou o goleiro, mas eu não acho que Thiago vai ser o goleiro do Vasco 2023, não. Beleza, o cara foi o herói do acesso, mas o cara foi um goleiro irregular a Série B inteira. Então, enquanto o Vasco sobe e você olha assim, o Bahia não vai ficar com esse time. Se ficar com esse time, já está errado. O Vasco vai mudar, porque o Cruzeiro não precisa mudar todo mundo. O Grêmio não precisa mudar todo mundo. Eu acho que o Vasco precisa mudar muita gente. Eu acho que o Bahia precisa mudar muita gente. E o Sport, que fracassou em 6 participações nos pontos corridos, essa é a segunda vez que não sobe. Então, nessa lógica, eu acho que é um clube onde, quando não sobe, é um fracasso. Não é aquele que joga com todo respeito. Com todo respeito. O CRB jogou em várias edições da segunda divisão. O CRB termina na colocação intermediária. Não é um fiasco na história do CRB. No ano que o CRB conseguiu no G4, será uma campanha espetacular na história do CRB. Será lembrada por muito tempo, como foi a do rival CSA quando subiu. No caso do Sport, em algum momento pode ser que essa chave vire, mas no momento não é assim. No momento, é o que a história diz. Até esse fracasso, o Sport tinha 5 participações e 4 acessos. Então a lógica era olhar pelo ano que não sobe. Esse ano foi um fracasso. Porque todos os anos ele sobe e ele não subiu. E esse ano agora. E nos 2 anos, ainda ali perto do G4. Tipo, o Sport não jogou nenhuma vez a Série B nesse formato para ficar na segunda parte da tabela. Foi 6º lugar em 2010 com 56 pontos e agora 7º lugar com uma pontuação até maior, 57 pontos. Todas as outras vezes o Sport teve mais de 60 pontos. Mas esse time que terminou essa campanha, ele não precisa ser todo refeito. Eu não sei se o Sport vai conseguir manter, pô. Já teve notícia do Cruzeiro interessado em Rafael Thierry. Deveria ser interessado em Sabino, pô. Seria muito melhor para o Sport se ele tivesse interessado em Sabino. Mas está interessado em Rafael. O Sport tem algumas peças. O time titular do Sport do segundo turno é um time que brigaria, ou brigará, se for mantido, pelo acesso 2023. Tem que trocar o goleiro. É claro que tem que trocar o goleiro. É uma calamidade a gestão de goleiro do Sport, onde fez um goleiro sem nenhuma condição para estar brigando pelo G4, terminou sendo titular do Sport. Beleza, vendeu o Maílson, contratou um goleiro, muito azar, o cara se machucou depois de um jogo. Carlos Eduardo, que esse destaque no Brasil de Pelotas, poderia ter ajudado. Não jogou absolutamente nada. O Sport tomou 8 gols com o cara foi para o banco. Foi uma sucessão de situações. Mas aí, em algum momento, entrou um goleiro que não era da base, que se fosse da base, você poderia até aliviar a história, mas é um goleiro contratado e que não tinha nível técnico nenhum para estar disputando o que ele disputou. Então, a posição do gol muda. As 2 laterais, eu acho que são 2 laterais que ajudariam o Sport em 2023. A dupla de zaga, mesmo com o Sabino assim, mas é um jogador que, querendo ou não, a defesa do Sport foi uma boa defesa. A volância, os reservas, acho que pode trocar todos, mas os titulares ali... O Ronaldo fica... Eu não vou nem falar mais de Ronaldo, porque o Ronaldo vai se aposentar no Sport. Não adianta dizer que o Ronaldo vai sair, o Ronaldo vai renovar, vai continuar no Sport. Ele surpreenderá se ele sair. O ataque, os pontas, acho que vai ser difícil manter lá a bandeira. O próprio Wanderson, se mantiver, ótimo. Aí vai buscar reservas, que o Sport jogou pelo todo. A bandeira tem contrato, Cássio. Até mas depois do Pernambucano ali. Mas então não tem contrato para a Série B. Né? Então, assim, eu estou falando de Série B. Não, o contrato dele não vai na Série B, então não tem. Aí, ter o contrato até o Pernambucano e nada é a mesma coisa. Que aí, de repente, o cara joga o Pernambucano bem, aí não chegar na Série B. Então, eu entendi o que o Pedro falou, mas eu estou me referindo aqui a Série D, o segundo semestre. Então, assim, se o contrato dele não vai até lá, então o Sport terá que renovar esse contrato.
Mas são peças titulares. Buscar reservas, ok. No primeiro turno, o Sport não tinha titulares, era Jaderson e Bill. É só ver a diferença do volume ofensivo do Sport no segundo turno e no primeiro turno. A direção do Sport negligenciou o ataque do Sport no primeiro turno. Foi assim, foi negligenciado. Não tem outra palavra. Não foi falta de aviso, não foi de achar que o jogador dava, simplesmente assim, ignoraram. Enfim. Então, o time do Sport que termina o segundo turno, ele não precisa ser refeito. O elenco precisa ser qualificado. E o time precisa ser melhorado. O time, na minha opinião, não precisa ser refeito. A base do time é uma base suficiente para brigar pelo acesso, como foi agora. Não brigou pelo acesso? Jogando basicamente o retorno. Esse time jogou retorno e brigou pelo acesso ali até a reta final. O time do primeiro turno, pelo amor de Deus, uma calamidade. Mas, então, o Sport precisa qualificar o elenco, terminar de montar o time, mas qualificar o elenco e pensar no novo treinador. Ou seja, não é terra arrasada. O grande problema para mim, na verdade, não é nem esse. O grande problema é a indefinição em relação à receita do Sport ano que vem. O Sport, depois de alguns anos aí, desde 2018, o Sport estava com muitos problemas financeiros, daquela gestão de Arnaldo Barros, que virou uma bola de neve, que está em 2022, virando o ano e continua sendo um problema, de atrasar salário, de não ter direito, de ter dívida o tempo todo da justiça do trabalho, de estar sempre uma nova dívida, rolando dívida, ou seja, caos. E jogando mais a segunda divisão do que a primeira, que é pior ainda, né? Porque fica com uma cota muito menor. Mesmo assim, o Sport ficou esse ano pagando em dia, mas por 3 motivos. Pela venda de Gustavo, pela venda de Mikael e pela venda de Maílson. Ótimo, o clube revelou jogadores, vendeu, tem que usufruir mesmo, tem que usufruir da receita que faz. Só que nesse momento, não tem um cenário para ganhar esse dinheiro para o ano que vem. O Juba chegou a ser um destaque da Copa do Nordeste, mas caiu muito em produção, e mesmo que ele fosse negociado, ele não vai ser negociado pelo valor de mercado que Gustavo teve quando estava o cara novo, 20 anos, jogando bola, jogando desenvoltura na primeira divisão, ou com o Mikael, que foi vendido na alta, foi vendido depois de fazer um hat-trick no Náutico, ou seja, o Juba até teve um momento de alta dele, poderia ter sido negociado na Copa do Nordeste, depois, assim, seria o mesmo cenário, mas não agora. Quando o Mikael foi vendido na alta, o Juba está na baixa. Então, o Sport, eu estou falando de um jogador, e o Sport vendeu 3. Então, o Sport não tem, no seu elenco, nesse momento, jogadores para... E eu estou falando, Mikael, juntando empréstimo e venda, 13 milhões, Gustavo, 11 milhões e Maílson, 3 milhões. Isso são números arredondados, ou seja, 27 milhões com 3 jogadores. O Sport não vai fazer esse dinheiro ano que vem. E ao não fazer esse dinheiro ano que vem, eu não tenho a menor segurança que o Sport será um time com a saúde financeira mais estável em relação ao pagamento do elenco, como foi esse ano. E não ter isso será um problema. Então, muito mais do que a montagem do elenco, porque tende a ser uma divisão mais acessível. O maior problema do Sport, e pelo menos esse é o ponto alto de Yuri, né? Porque no futebol não foi muito mal, mas pelo menos nessa questão de arrumar receita, de botar caixa, de alocar dinheiro, ele teve esse ano, 2022, aparentemente vem de fora, ok. Mas a dificuldade para 2023, e eu falo isso há muito tempo, tá? Quem escuta a gente aqui sabe que eu falo isso há muito tempo. Eu disse, se não subir, vai ter um problema, porque teria cota da primeira divisão, teria cota da televisão no que vem. Sem a cota e sem jogadores para vender, a minha expectativa em relação ao esporte aqui é de expectativa, é de ver o que vai acontecer. Eu não sei de onde o esporte vai tirar um coelho, não. Na cartola, não. Não parece ter esse coelho.